Fala pessoal, tudo bem? Ediano aqui mais uma vez e hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente para vocês, falando um pouquinho aí de como eu faço as configurações do meu sistema operacional, de VS Code, Docker e por aí vai. E também vou explicar para vocês o porquê eu optei desse sistema operacional para trabalhar como dev. Tá? Sei que muitos usuários aí ficam navegando, muitos devs, na verdade, aí fica testando um sistema operacional e outro até se encaixar em um, mas no final sempre acaba, digamos, formatando a máquina a cada uma semana ou a cada um mês. Eu fazia muito isso logo no início, até acertar um sistema operacional que de fato funcione muito bem na máquina. Mas vamos lá. Começando aqui pela base, como vocês podem ver aqui, né? Eu já deixei até aqui aberto um Git aqui lá do GitHub. Umas configuraçõezinhas básicas que eu uso é o Ubuntu, tá? E eu não necessariamente uso somente o Ubuntu, tá? Eu procuro usar sistemas operacionais baseados em Ubuntu ou Deb, tá? Isso por quê? Porque, no meu ponto de vista, são sistemas operacionais Linux que funcionam muito bem, traz uma alta performance pra gente, tá? Principalmente quando se trata de Docker. Aí tem alguns devs também que trabalham com WSL no Windows. E eu, sinceramente, eu vou te dizer uma coisa. Eu já testei muitas vezes o Windows com WSL, porque eu já fui usuário de Windows. E por todas as vezes que eu tentei testar, até mesmo depois das atualizações para o Windows 11, nunca obtive um sucesso razoável. No terceiro dia ou no quarto dia ali, eu acabava instalando acabava formatando o computador ali, instalando um sistema operacional Linux, porque de fato, mesmo você com uma máquina boa, quando você coloca Docker em cima e começa a rodar algumas coisas, o Windows ele pena um pouco e para mim não vale a pena. Sem contar que, além da performance que você perde, às vezes dá um bug muito maluco e você tem que procurar uma documentação legal aí numa comunidade com umas dicas para resolver. E como é WSL, não é uma gambiarra, mas é como se fosse um sistema operacional lado a lado ali, dois kernels. E aí, às vezes você tem que fazer umas configurações muito específicas que você acaba perdendo já a configuração que você tinha definido no seu Linux com Git e por aí vai. Então, do meu ponto de vista, hoje em dia eu não uso justamente por isso, tá? Mas se não fosse esses probleminhas que uma vez ou outra acaba acontecendo, eu com certeza usaria o Windows com WSL. Mas como não é esse o caso, eu descobri e prefiro realmente versões Linux que traz uma alta performance, tá? Então eu não abro mão hoje disso na minha máquina. Na minha máquina tem que ter isso. E é basicamente o Ubuntu 22.04 que eu estou usando atualmente, tá? Uso sempre versões LTS porque essas versões que trazem atualizações gradualmente toda semana, às vezes pode ser um pouco ruim para um dev que está buscando um sistema operacional estável e bem consolidado. Fala, dev, tudo bem? Eu parei aqui para fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando desse vídeo até aqui? Ele está agregando em algum conhecimento para você? Se tiver, por favor, se inscreva no canal e deixe um like aí. E se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Você se inscrevendo no canal vai estar recebendo mais conteúdo como esse toda vez que ele sair. A ideia aqui é ser mais o educativo possível e trazer novidades com tecnologia baseada em Node. Fique atento que a gente vai sempre estar adicionando mais conteúdo aí como esses e de forma relevante para que você leve aí com mais conhecimento e agregue um pouco mais aí na sua área profissional. Então, continue com o vídeo. Assim, toda vez que eu termino de formatar o meu sistema operacional, eu rodo esse script aqui, que são algumas configurações básicas. Isso aqui normalmente eu ignoro, é só se por acaso às vezes dá um erro de patch após a instalação, esse comando aqui corrige isso. Mas esse outro comando aqui, basicamente é adicionando o PPA aqui do Git, tá? Instalando o Git, que é para manter sempre atualizado. Depois adicionando as configurações globais do meu Git
definindo o VS Code como editor padrão. Depois instalo o VS Code, o Debriver, o VLC e, por fim, depois eu instalo o terminal Fish, tá? Antes eu usava o mais SH, mas ultimamente eu testei o Fish e eu achei ele um pouquinho mais performático, é bem mais legal, tem menos configurações para fazer. Basicamente é só instalar o Fish aqui e definir ele como padrão do seu sistema operacional e acabou. Você não precisa fazer mais nada, é simplesmente só isso. Isso aqui é uma outra configuraçãozinha do Gnome, mas para quem não é usuário Gnome pode ignorar isso aqui e tudo mais. Mas esse mesmo comando aqui, exceto as opções .snap aqui, funcionaria facilmente para um usuário aí de Windows com WSL. Tudo bem? Aí também tem uma outra versão aqui desse mesmo Git, tá? Que é para quem usa o sistema operacional Pop! OS, que é baseado no Ubuntu também. Mas o Pop! OS, por algum motivo, ele deixou de funcionar na minha máquina por conta de uma integração com placa de vídeo NVIDIA. Não sei o que é, mas enfim. Deixei de usar ele, mas o scriptzinho ainda ficou aqui. Após essa configuração aqui, essa instalação, a próxima coisa que eu faço é, galera, se você é dev ou pretende ser dev e ainda não conheceu um pouquinho de Docker, eu recomendo. Conheça um pouquinho, pare um tempo ali, um dia ou dois, uma semana, faça um cursinho rápido, que depois que você entender de como o Docker funciona, você não vai querer mais abrir mão dele também, tá? Você sempre vai querer estar usando na tua máquina. E já já eu vou te explicar o porquê disso. Mas a instalação do Docker tem para a versão de macOS, Windows e Linux, tá? Aqui você, baseado no seu sistema operacional, você escolheria qual instalar. No meu caso aqui, como é Linux, eu vou mostrar aqui como seria a versão de Linux. Então, eu seleciono aqui Linux. Minha base atual é Ubuntu, então seleciono Ubuntu. E aí, logo em seguida, eu venho aqui nessa opção, nessa primeira opção aqui, clico nesse link e aqui vai ter os passo a passo para instalação, tá? Eu procuro usar o Docker somente via linha de comando. Não gosto da versão visual dele porque você basicamente perde um pouco de performance ainda com a opção visual, tá? Que é a versão desktop do, do Docker. Mas uma outra dica aqui também, se por acaso você instalar o Fish ou MarsESH, esse comando aqui no Docker, normalmente ele não costuma funcionar, então você tem que voltar o seu terminal pro bash padrão, tá? Voltando pro bash padrão, você consegue executar esse comando aqui. Mas normalmente se você mudou de terminal, por default, ele vai dar um probleminha nisso aqui. Mas é simplesmente isso. Se tiver alguma outra forma de resolver, sem ter que mudar pro Bash, a versão padrão do Ubuntu que vem instalado ou algum outro sistema, dá uma dica aí de como faria isso, mas simplesmente revertendo aí, daria para instalar isso aqui facilmente. Depois disso daqui, é claro, né, seguindo a documentação, faz a instalação, faz o teste aqui, e aí você vem nesse Linux pós-install aqui, e aqui você faz o quê? Você roda esse segundo comando e roda esses outros dois comandos aqui, tá bom? E é simplesmente isso, não precisa nem reiniciar o sistema. Mas se você quiser ter uma garantia a mais, você reinicia. Essa mesma instalação aqui funciona para usuários de WSL, tá? Essa mesma documentação aqui que eu acabei de passar, para quem estiver usando, claro, a versão Ubuntu aí no WSL, tá? Depois desses passos aqui, a próxima coisa que eu faço é vir para o meu VS Code. E aí no meu VS Code eu tenho aqui uma conexão integrada com a minha conta do GitHub. Para toda vez que eu fizer uma instalação nova do VS Code, ele pegar e trazer já todas as configurações que eu tinha definido anteriormente, como extensões, configurações aqui próprias do VS Code. Vou até abrir aqui para vocês. Configurações aqui que eu delimitei, tipo de posição de clique no mouse aqui quando você usa, espaçamento, tamanho da fonte, tipo de fonte. E aqui tem um monte de configurações aqui que pode ser definida, tá? Isso aqui não está público ainda no GitHub, porque
toda vez que faz uma alteração tem que vir aqui copiar e colar lá, mas se vocês por acaso tiverem interesse em saber como funciona, me avisem aí que eu vou deixar disponível lá para vocês. Seguindo aqui ainda com o VS Code, o que eu vou fazer? Vou fechar tudo isso aqui e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as extensões que eu estou usando, tá? Uma outra coisa que eu gosto de usar aqui no VS Code é que depois de definir aqui o tamanho da fonte, eu gosto de usar a fonte tamanho 16 e a fonte do tipo Ubuntu Mono, aqui, ó, fonte 16. Essa fonte 16 aqui é tanto para o editor quanto para o terminal integrado, tá? Eu gosto de usar esses dois tamanhos aqui. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer é fazer o seguinte. É vir aqui e definir o zoom com level 1, tá? Porque por padrão no VS Code ele vem assim, ó. Mas eu gosto de definir o zoom com level 1. E isso aqui, infelizmente, ele não sincroniza para a nuvem com a conta conectada no GitHub. Não sei por quê. Mas assim que você terminou é só dar um Ctrl mais aqui e tá resolvido e pronto. Mas vamos lá, voltando aqui. Quais são as extensões que eu uso? Então, aqui, basicamente, eu uso essa extensão aqui, Auto Close Tag, tá? Não vou mostrar como ela funciona, mas o próprio nome já diz. Normalmente quando você está trabalhando ali com HTML, você abre uma tag e ele já se encarrega por fechar ela automaticamente, tá? Já dá uma sugestão e aí você só seleciona. Esse Auto Rename Tag faz basicamente a mesma coisa. A única diferença é que se por acaso você definiu uma tag, abriu e fechou ela e escreveu algum código ali no meio em HTML e você quer renomear essa tag depois, só de você dar um clique em renomear, ele já sabe aonde está a última posição dessa tag e renomeia ela lá para você não ficar rolando por muitas linhas até encontrar onde ela fecha e abre. Aqui, ó, tem até a sugestão. Na verdade, aqui no Auto Close Tag aqui também deve ter sugestões, ó. Quer ver, ó? Você vai renomear essa div aqui, ó. Né? Faz aqui para você. Isso aqui também deve ter exemplos. Deixa eu ver. Você abre uma tag HTML e aí ele só de você fechar ela aqui, de concluir ela aqui, ela já fecha para você. E aí é só dando continuidade. Isso aqui, Brasil Português, é uma extensão de um software chamado Codespell, acho que é isso, se eu não me engano, mas eles têm um outro nome aqui, ó, tem um site oficial deles aqui. Isso aqui é para escrita no VS Code, que quando você abre o VS Code e começa a escrever código lá dentro, nome de variável, essas coisas, ele pode se sugerir se aquela palavra pode estar certa ou errada, ou alguma coisa assim do tipo, para você não escrever errado. E aí aqui também tem essa mesma extensão, mas só que voltada aqui para a versão em inglês, tá? Porque normalmente às vezes eu trabalho com escrita de variáveis e defino ela todas em inglês. E aí, depois de instalar elas, você tem que vir aqui no VS Code, tá? E definir essas configurações aqui, ó. Deixa eu ver. Say Spell Language é N, tá? Que é inglês. Inglês dos Estados Unidos é NUS e português do Brasil. E aí ele vai passar a ver o tipo de sintaxe e escrita desses três idiomas aqui, tá? Também aqui tem o Charge Case, tá? Ele é bem legalzinho para você trabalhar com transformações de variáveis aqui, constante e por aí vai. Ele tem uns comandozinhos bem legais aqui. Isso aqui é o commit lint, tá? Para quem não conhece, commit lint aqui é uma forma de você fazer commits mais amigáveis. Ele força você a seguir um padrão de commit ali para você não fugir. Por exemplo, se você está criando uma nova feature, você define que lá na hora de escrever a mensagem do seu commit, que ele tem que ter a palavra feature, igual tá aqui, tá? 2 pontos seguido de alguma coisa, uma descrição, alguma coisa do tipo, tá? Então essa extensão aqui ajuda muito. É claro que só usando ela não resolve o seu problema. Depois você tem que ir lá no sitezinho oficial e instalar a lib do npm no seu projeto para ele fazer a integração. Mas vamos lá. Aqui eu uso Dev Container, tá? Já já eu vou mostrar para vocês o porquê que eu uso essa ferramenta com Docker. E isso aqui chega
pode te colocar numa produtividade em um outro nível, tá? Isso aqui é sensacional. Não abro mão disso aqui. É a extensão do Docker aqui para você escrever Dockerfiles. Ele ajuda você a ter uma IntelliSense aqui, uma escritazinha mais legal. E permite também executar alguns comandos, fazer build, criar novas imagens. .env é só uma extensão para deixar a sintaxe aqui, sintaxe highlight mais bonitinho aqui, colorido. Mas é só isso que ele faz. Editor config, para quem gosta de configurar nos seus projetos. Isso aqui não é algo bem opcional também, não é obrigatório, mas eu gosto de definir, porque às vezes você define padrões de escrita de arquivo, espaciamento e por aí vai. O famoso e quase que obrigatório ESLint, para quem quer seguir padrão de projeto aí, forma de escrita com ponto e vírgula, aspas duplas ou simples para projeto e por aí vai. Pra quem nunca usou ESLint, isso aqui é bem interessante, principalmente quando você trabalha com muitos programadores, porque cada um quer escrever um código de um jeito. Um escreve com ponto e vírgula no final da linha, o outro não. Um escreve com aspas duplas, o outro não. E o ESLint te força a seguir um padrão. Só de você salvar o código, normalmente ele pega e já define aqui para você o padrão que foi definido no arquivo de configuração dele. E aí aqui o ESLint aqui, ele tem uma configuraçãozinha aqui no VS Code que você tem que passar, que é justamente essa aqui, ó. Editor Code Action on Save. Que é toda vez que você salvar um código, ele vai executar esse comando aqui e vai padronizar aquele código, independentemente se ele tiver com a indentação errada, com padrão de ponto e vírgula no final e por aí vai. Ele faz a correção aqui. Tema. Não gosto de temas muito chamativos ou alguma coisa assim do tipo, então eu uso o tema do GitHub mesmo. E o tema que eu uso é esse default aqui, tá? Ou é esse default ou é um desses dois aqui. Ou esse dark default ou esse dark color by bit, alguma coisa assim. Mas normalmente eu uso o default, prefiro ele. Eu acho ele bem legal, porque ele é bem escuro aqui. Define bem. Para quem trabalha com GraphQL, tem o Graph Syntax Highlight, tá? Antes era 3 extensões que eu usava, mas só essa daqui eu vi que me atende muito bem e resolve meus problemas. Então, só de você definir aqui, ó, tem algumas dicas legaisinhas aqui. Ele já traz a sintaxe highlight aqui deixa colorido arquivos do GraphQL, tá? O IntelliCode do VS Code. Normalmente essa extensão aqui já vem por padrão até instalada, você não precisa fazer nada. Ela já vem, não preciso nem dizer o que ela faz, né? Que ela te ajuda com o autocomplete aqui um pouquinho. Por um tempo, uma vez eu usei o GitHub Copilot, mas eu vi que ele dava muito mais problemas e me sugeria muito mais coisas erradas do que eu precisava, e aí eu não tive paciência, acabei desinstalando ele e cancelando. Mais pra frente, quando eu acredito que ele tiver um pouquinho melhor, daqui a um ano talvez, eu vou fazer um teste com ele novamente, mas por enquanto ele não me atendeu como deveria atender. Jest Runner. Isso aqui ajuda você a executar testes com o arquivo Jest, tá? De forma muito mais rápida, porque só o fato de você clicar no arquivo de teste ali, tanto nos testes quanto no describe, ele já sugere ali um botãozinho de running para você simplesmente chegar e clicar nele, igual tá aqui, ó. E aí os testes começam a rodar. Porém, esse carinha aqui, eu usei ele muito tempo com as configurações padrões que ele vem da própria extensão. E a única configuração que eu mudei aqui nele foi o seguinte, ó. Em vez de pedir para ele iniciar o comando, porque por padrão ele inicia com npm run test, desculpe, com node run test, ou seja, ele compila primeiro o arquivo TypeScript para JavaScript para depois rodar ele. E no caso, como eu já tenho normalmente configurações no meu projeto de rodar com TS Node ou alguma outra coisa assim,
Eu já prefiro que ele rode normalmente isso aqui. Então eu só mudei aqui qual é o comando que ele vai iniciar, que é o npm run test. Tudo bem? E aí ele faz isso aqui e eu vi que ele ele fica um pouquinho mais rápido porque ele não precisa fazer compilação do arquivo TypeScript para JavaScript. Tudo bem? Isso aqui tá errado, inclusive. É para ficar assim. E se eu alterei aqui, mando salvar essa sincronização. Isso aqui, próprio do VS Code, para ler, para editar arquivos Markdown e visualizar também, fica melhorzinho. O live serve para, se você tiver arquivos index.html, você pode dar um start nele sem ter que subir um servidor e ele já sobe para você ali, um servidorzinho temporário. Ele é bem legalzinho, não te atende tudo, mas vai te ajudar quando você precisa visualizar um arquivo HTML individual separado ali, muito fácil. Loading Impulse, isso aqui é para você dar comando e fazer e tiver com preguiça de procurar texto, você pode simplesmente dar um Ctrl+Shift+P e pesquisar por Loren, e aí ele já vai te perguntar o que você quer inserir, uma linha, um parágrafo ou múltiplos parágrafos. E aí você só escolhe essa opção, ele gera textos ali para você e tira não sei de onde essas ideias de texto. Configurações de ícones aqui do VS Code, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês essas configurações de ícones aqui, ó. Tem algumas pastas que eu mudo as configurações dela padrão. E por padrão eu prefiro que essas configurações do material icons aqui, ele use do tipo Next, porque ultimamente eu tenho usado bastante Next.js e aí por padrão ele já vem com essas definições aqui de pasta. Uma coisinha ou outra que eu mudo aqui, mas fora isso tá tudo bem. Multicursor aqui. Essa ferramenta aqui, essa extensão na verdade, é incrível quando você quer renomear uma variável, um texto ou qualquer coisa que ele se repete no projeto. E o mais interessante é que ele consegue lembrar se aquele texto anteriormente começava com letra maiúscula ou minúscula e consegue repassar ela vocês colocando substituindo ali aquela parte desse texto. Realmente dessa forma aqui. Isso aqui é surreal, ó. Ajuda a gente muito. Post CSS, para quem trabalha com tail de CSS, normalmente a gente não faz nada com isso aqui, você só deixa instalado para ele te dar um sintaxe highlight ali mais legal, um suportezinho. Prisma, para quem trabalha com ORM Prisma ali, para banco de dados, conexão com Postgre, MySQL e por aí vai. Random Break, isso aqui é só uma extensãozinha para você quando diferenciar isso aqui, né, fazer diferenciação de abre chaves, fecha chaves, colchetes ou parênteses, inclusive. Ele te dá uma sintaxe ali mais legal, mais amigável. Você pode ver aqui, ó. Handle Event. Esse carinha aqui é capaz de gerar datas, nomes, e-mails de forma aleatória para você que quer criar dados fakes aí para fazer teste com sua aplicação. Esse carinha aqui é uma mão na roda, te ajuda muito. Esse regex preview aqui é um carinha que te ajuda a você prever aqui, um regex aqui, ó, te dá um preview aqui do que você está fazendo ou não. E ao mesmo tempo ele permite que você clique no teste regex aqui, ó, e teste o seu regex sem precisar rodar o projeto em si. Só de você clicar ali, ele está rodando, ele está testando. REST-Client, tá? Para fazer requisições HTTP ali. Não uso Insomnia. Não uso Postgres e nenhuma outra ferramenta. REST-Client resolve o meu problema. Mas, ultimamente, como eu entrei na prática do TDD, tá? A metodologia ali para testes, nem isso aqui mais eu estou utilizando, basicamente. É muito raro eu usar isso aqui. Porque nos testes ali você já consegue testar a sua aplicação e roda os comandos. E vou te dizer, ó. Se você ainda não escreve teste na sua aplicação, o dia que você passar a escrever e ver que a sua produtividade aumenta escrevendo teste em vez de criar um arquivo regex ou ir até uma insônia da vida e fazer uma requisição, você vai chegar em um outro nível, você vai entender que você se sente até um pouco, digamos assim,
que estava fazendo errado, porque depois que eu entendi para que teste funciona, eu cheguei nesse nível. Eu entendi que muitos dos processos que eu poderia ter acelerado ali quando eu estava iniciando, eu estava fazendo errado. Essa era a ideia que eu tinha. E depois que você entende isso, você fica, nossa, sempre fiz errado. Mas na verdade você não fez errado, é contexto, né? É o nível de usuário para usuário. Shell Syntax. Às vezes eu escrevo um arquivo ou outro em Shell, então ele dá só um syntax highlight aqui. E às vezes dá uma indicação se tem um erro ou não. Isso aqui também para quem trabalha com Tailwind CSS, tá? Normalmente você só instala ele aqui. Ele já sugere autocomplete aqui, por aí vai. Isso aqui também para quem trabalha com Tailwind CSS. Ele permite fazer isso aqui, ó. Que é ocultar um pouco as classes ali. E isso aqui ajuda bastante, tá? Porque deixa o código um pouquinho mais limpo. Mas é algo não obrigatório, não precisa se apegar. Tá? Aqui, gerador de UUID de forma pelo próprio VS Code aqui. Às vezes eu preciso gerar um UUID ali por padrão. E aí, para não ter que ficar pesquisando online, abro o VS Code ali, pronto, dou um comando e ele já me gera várias opções de UUID ali. E web e acessibilidade, tá? Isso aqui é para quem trabalha muito com HTML, React ou até mesmo Vue ali. Esse carinha aqui, ele, se você por acaso escreve um button, ele já às vezes pode te sugerir, falar que aquele button ali não está com a sensibilidade adequada para navegadores, ou até mesmo um input ali, que se eu não me engano ele faz a sugestão para você adicionar um area label, acho que é isso, area label, é isso, e aí você faz a escrita, ele já deixa por padrão ali e te indica de coisas que você poderia melhorar no código para a sensibilidade. Isso aqui é mais para HTML mesmo, tá? Isso aqui não é para nada diferente disso. Se você não trabalha com isso, você não precisa desse carinha. E aí, como eu tinha prometido, eu falei que eu ia mostrar aqui para vocês de como eu uso a extensão aqui do Dev Container, porque uma coisa que eu não tinha falado é o seguinte: eu sou programador, trabalho com JavaScript, já tem 2 anos, tá? E uma das coisas que eu aprendi a fazer na minha máquina é não instalar Node. Não tenho Node na minha máquina. Se eu vier aqui, ó, no meu terminal e der um Node -v, olha lá, ó, até a sugestão aqui já tá vermelha, porque esse comando ele não encontra. Não existe esse comando, eu não tenho Node na minha máquina. Node -v, olha lá, ó. Ele até sugeriu para mim instalar o Node, mas eu não quero. Ah, Ediano, você trabalha com Node porque não tem Node. Cara, normalmente quando você começa a trabalhar com Node, você não trabalha só com um projeto, trabalha com vários. E cada projeto pode ter uma versão do Node diferente funcionando. E se você não seguir a versão de um projeto que o Node está sendo usado, você pode quebrar a aplicação depois em produção, ou até mesmo quando rodar uns testes numa CLI, entendeu? Então, por isso, eu uso sempre extensão do VS Code para programar. Isso justamente para definir a versão do VS Code baseada no projeto. Então, vamos supor bem assim, ó. Eu estou aqui dentro de uma pastinha chamada YouTube, tá? Imagine que eu queira iniciar um novo projeto. O que eu faria aqui? Vim aqui, criaria uma pasta, por exemplo, novo projeto Node, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ir até dentro dessa pastinha, vou dar um code ponto. E aí eu vou fechar esse VS Code aqui. Vou deixar esse aqui aberto. E pronto. Esse aqui é o meu projeto. Como é que eu iniciaria uma configuração Node a partir daqui? Primeira coisa que eu vou fazer, Ctrl Shift P, tá? Para abrir aqui as opções de comandos que o VS Code tem. E aí aqui eu vou pesquisar por Open Folder in Container. Esse carinha aqui, ó. E ele vem de dentro da extensão do Dev Container. Tá? Clico nesse carinha. Abriu aqui atrás. Ele vai me perguntar onde é que eu quero abrir esse projeto. É em novo projeto Node. Abrir aqui. E aqui ele vai me sugerir muitas opções de imagens do Docker. Então a imagem que eu quero usar aqui é Node com TypeScript.
Então aqui, ó, posso ver, só do fato de eu pesquisar Node, tem Node. Tem Node Azurity, não conheço, não sei o que é esse aqui. Node com Mongo, Node com JavaScript, Node com Postgre, Node com TypeScript. E eu normalmente, o que eu faço? É Node com TypeScript. Ele pergunta, qual a versão do sistema operacional? Isso aqui são sugestões do Debian, tá? Então, o que acontece? É o Node 18 com essa versão do Debian aqui. Eu não sei dizer o nome, não vou nem arriscar dizer, porque eu sei que eu vou falar errado. É o Node 20 com essa versão aqui do Debian. Aqui, por padrão, ele está sugerindo o Node 20, tá vendo? Só que o Node 20, na data dessa gravação aqui, ele não está em versão LTS, então eu não recomendo para você. Então, o que eu recomendaria? Node 18, uma dessas duas versões aqui. Essa versão do Debian aqui, ó, esse Bookworm aqui, eu sei que ele é a versão do Debian mais recente, então eu vou escolher ele. E aqui ele vai perguntar, quer adicionar mais alguma configuração? Você pode simplesmente dar OK aqui e continuar. Mas no meu caso, eu gosto de adicionar as configurações do Fish. Então o que eu faço? Pesquiso por Fish aqui. O próprio Dev Container já te dá algumas configurações legais disso aqui. Seleciono OK. Quer adicionar alguma configuração a mais? Não, simplesmente dou um Enter. Deixo ele rodando aqui. E olha só, já ele já criou uma pastinha aqui chamada .dev container. Tá? O VS Code vai continuar trabalhando aqui por baixo dos panos. Se eu clicar aqui, eu consigo ver uns logs, tá? do que ele está fazendo. Que na verdade é baixando o Node na versão 18 lá, com o Debian. E está configurando na minha máquina. E bem aqui, você pode ver, ó, ele está abrindo remotamente, tá? Esse processo aqui demora apenas a primeira vez que você está criando isso, tá? E depois que você cria e você passa a usar ele, já era. Mas a primeira vez que você estiver abrindo o projeto ou a primeira vez que você estiver criando, ele vai ser sempre um pouco mais lento, porque ele tem que ir lá na API do Docker, baixar essas configurações, depois voltar, fazer build, e aí um monte de processo que tem por baixo dos panos que acontece, e a própria comunidade do VS Code com a Microsoft que desenvolveram, tá? Vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito grande e assim que terminar eu volto. Bom, aqui as configurações do Dev Container finalizou. E aqui o que ele fez? Ele iniciou aqui, ó, tá me dando uma dica aqui, ó, que eu estou em Dev Container e Node.js e TypeScript. Esse nomezinho aqui, ele vem de dentro desse arquivo, bem aqui, tá? Se você renomear ele e mandar ele fazer um rebuild, ele vai trocar esse nomezinho aqui. E aí o que acontece? Você pode ver que aqui, ó, você tem vários comentários aqui, ó, você pode limpar isso aqui, não tem problema nenhum, tá? Depois, com mais calma, se você for um usuário Docker, quiser explorar isso aqui, o próprio VS Code tem uma documentação ali do Dev Container que pode te auxiliar nas definições aqui. Mas normalmente, só de você der uma vírgula ali, fizer assim, ó, der um Ctrl espaço, você vai ver que aqui dentro tu tem um monte de sugestão aqui de configurações que pode fazer. E aí, se você tiver uma noção de Docker aí, algumas coisas aqui já são descritivas, você consegue passar comandos aqui dentro facilmente, tá? A única coisa que eu vou alterar aqui para você entender é só esse nomezinho aqui, ó, que é só para ele me sugerir ali fazer o rebuild. E aí aqui eu vou colocar o nome da pastinha que eu defini ali, ó, novo projeto de Node. Então aqui eu vou definir novo projeto Node, tá? Só o fato de eu vir aqui agora e salvar, ele vai me sugerir aqui, ó, rebuild. Faço rebuild. Isso aqui vai ser bem mais rápido, é claro, né? Não vai nem precisar pausar o vídeo. E você vai ver que o nome aqui ele vai alterar. O nomezinho Dev Container não tem como modificar, tá? Mas depois dele, você consegue modificar sim, que é justamente o que a gente fez aqui. E o nomezinho, o nome aqui, querendo ou não, ele fica um pouco grande, mas enfim. E aqui ele tá, ó, Dev Container, Node projeto, novo projeto, Node. E pronto. A partir daqui tu pode sair fazendo as configurações, instalação de projeto baseado no Node, fingindo que você está definitivamente dentro do Node. Se vier aqui no terminal der um Node-V, ó, pode ver, Node 18. Como é que eu faria para poder iniciar
o novo projeto aqui, exemplo, npm init-y, olha só, já criou o arquivo package.json aqui. Ah, quero instalar o npm install fastfy. Pode instalar o fastfy também, pode instalar o TypeScript, pode instalar o Express, pode fazer tudo. Daqui dentro você tem um Node, você pode fazer qualquer coisa. Ah, Diana, agora tem um outro projeto. Ele não está na versão 18 do Node. Ele está na versão 14. Como é que eu faço? Abro outro projeto. Se não tem um arquivo de dev container definido, vai lá, define e ele passa a funcionar na tua máquina. Lembrando, é claro, tem sempre uns ajustes que você tem que fazer. Também verifique que a tua equipe, se eles estão usando o VS Code também para esse tipo de contexto, tá? Para esse tipo de projeto, porque se você trabalha em equipe, é muito bom você perguntar e tirar a dúvida com todos eles. Se isso aqui não atrapalharia eles em algum momento por alguma coisa. Se você tiver também arquivos Dockerfile aqui, ó. Dockerfile. E tiver configurações do Node aqui, você também pode ler ele facilmente, tá? Você pode ler essas configurações aqui a partir dele. E aí seria basicamente a mesma coisa. Você, claro, teria que remover esse container, excluir essa pastinha, dar um Ctrl Shift P. Na verdade, deixa eu até fazer aqui para você entender. Só que ali depois ele vai dar um erro. Eu vou abrir esse projeto aqui, ó. Clicando aqui em cima do dev container aqui, eu vou mandar ele abrir esse projeto de forma local, ou seja, não quero que abra lá no meu container. Então, vou só fazer isso aqui. Vou vir aqui, não quero abrir. Vou dar um docker container ls. E aí aqui esse dev container ls, eu vou remover ele, tá? Vou remover esse container aqui, porque eu sei que ele é o que eu acabei de subir aqui. Vou deletar esse carinha aqui. E aí eu vou fazer bem assim, ó, open folder in container, tá? E é só para vocês verem que funciona também, que se por acaso você tiver um arquivo de especificação do Docker aqui, em vez de você criar uma do zero, você pode criar a partir dele. Então, olha só o que ele me sugeriu aqui, ó. Você quer abrir um Dockerfile, quer continuar a partir dele? Sim. Ah, você quer adicionar configurações a mais? Sim. Repete aqui o processo, dá um OK, manda avançar e pronto. Provavelmente aqui ele não vai deixar esse container pé, porque essa configuração aqui, ele teria que ter alguns detalhes aqui a mais. Eu só passei que ele tem que usar uma imagem Node. Vamos ver aqui. Isso aqui ele vai demorar um pouquinho mais, que ele vai baixar essa versão aqui. Foi até rápido. Mas vamos ver. Mas aqui ele ainda não mostrou ali a pastinha, então não liberou. O container está travado, está sendo criado. Se você tiver também Docker Compose, também é a mesma coisa. Ele vai te sugerir qual serviço do Docker Compose você quer usar. E aí você pode definir ele. Ultimamente, quando se trata de back-end, eu tenho um Docker Compose. Que daí eu tenho um serviço só para rodar a aplicação Node, tá? Um outro para banco de dados, um outro para redes, depende do que você estiver usando, ou Kafka. E aí, quando se trata da versão web, eu crio um dev container por fora. E aí eu falo que ele vai usar o network do tipo host, tá? Eu quero que ele use de fato as configurações de rede da minha máquina e não as configurações de rede do Docker, tá? Então tem que ficar atento a isso aí também. Mas assim, são detalhes que conforme você vai trabalhando, vai configurando a tua máquina, definindo as configurações de projeto, você às vezes cai em um errinho ou outro ali que você para ver bem e observa e consegue corrigir facilmente. E hoje a comunidade tem uma documentação muito grande ali, a própria documentação oficial do Docker ou do Dev Container, inclusive comunidade também, tá? Então, opções aí é o que não vai faltar para você corrigir o seu problema. Aqui de fato, ó, ele deu para mim só um errinho aqui, ó, mas se eu pesquisar aqui por Node-V, eu ainda estou na versão 18 do Node, porque ele pegou essa configuração desse arquivo Dockerfile aqui. Se eu vier aqui no meu Dev Container, olha só,
Ele pegou aqui meu Dockerfile e disse, inclusive, até qual é o caminho dele, ó. Volta duas pastas, Dockerfile. E adicionou pra gente novamente as configurações do fish do terminal. Lembra? Aqui novamente você renomearia para ele não ficar com esse nome estranho aqui e fazer um rebuild e pronto. Mas o que eu tinha para passar para vocês hoje seria simplesmente isso aqui, tá, pessoal? Um pouquinho das configurações que eu faço na minha máquina, no meu VS Code do Linux, tá? Um pouquinho das extensões também. Eu espero que todos vocês tenham gostado disso aqui. Qualquer coisa aí, deixa um like, deixa um comentário, tá? Eu estou preparando uns vídeos de Next.js aí com um teste, tá? Upload de arquivo também, teste de upload de arquivo, porque é uma coisinha um pouquinho diferente. Então, para vocês não perderem esse vídeo aí, já se inscreva no canal e vamos que vamos. Até a próxima, galera. Fui.